Muito bom dia, boa tarde pessoal, boa noite também. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro e dessa vez a gente vai dar continuidade falando a respeito das pigmentações e das calcificações patológicas. Pois bem, vocês viram em encontros anteriores, nas outras aulas, que a célula ah, quando ela sofre uma agressão, o tecido sofre uma agressão, ele indica que que está sofrendo, passando por alguns sintomas, não é isso? E do mesmo modo, o agravamento desses sintomas, desses sinais e sintomas que eu posso dizer para vocês, são as pigmentações que aparecem nas células e nos tecidos, tá bom? E uma agravação ainda mais do processo patológico seria as calcificações, tá bom? Eu ainda continuo aqui com a minha crise alérgica, né? Estou tentando controlar o microfone aqui, mas não consegui. Vou tentar tapar assim, beleza? Mas vê, falando aqui um pouco mais, né, me estendendo um pouco mais a respeito disso, né, eu creio que todo mundo já deva ter ouvido falar na bursite calcificada, ou, por exemplo, existe uma calcificação numa articulação, existe uma calcificação do tendão, existe, por exemplo, uma placa de ateroma, né, que é ali a obstrução patológica, né, um processo inflamatório patológico dos vasos sanguíneos, né? Existe uma calcificação da placa de ateroma, ou então quando se está fazendo uma necrópsia num paciente, num paciente não, né, numa pessoa que morreu, é comum passar, né, o bisturi ou então a lâmina ali que está fazendo a incisão, dá a impressão que está passando cortando areia, passando a faca na areia, assim, você imagina, pega uma faca e corta, faz um corte assim na areia. Aquela areia justamente, que é aquela impressão de areia, aquele som de areia, justamente porque aquele tecido que está sendo examinado, ele sofreu calcificação, né? E a areia, a terra, né, nada mais é do que às vezes carbonatos, né, que tem cálcio e tudo mais. E no nosso corpo o que a gente tem, né, o mais duro, digamos assim, são cristais de oxalato de cálcio, né? Hidroxiapatita, a dentina do dente, né, são constituintes à base de cálcio. E por isso que dá essa configuração mais enrijecida. Então, abrindo mais um pouco do imaginário de vocês, né, por que é que durante um processo patológico, né, a gente tem a formação de pigmentos? E mais especificamente, por que é que durante processos inflamatórios crônicos a gente tem a chamada calcificação? Por que é isso? Por que o cálcio? Por que não o magnésio? Por que não ah, o sódio, por exemplo? Né? Por que justamente o cálcio? Né? Então, são perguntas que a gente se faz e que a gente vai justamente entender o porquê agora. Então, vamos lá, passar a primeira aqui. Então, objetivos da nossa apresentação. É o quê? Conceituar a pigmentação e diferenciar os casos que são fisiológicos dos casos que são patológicos. E dos casos que nem são fisiológicos e nem são patológicos, como é o caso da tatuagem, por exemplo. Tá? A gente enquadra num caso, digamos assim, patológico porque ela é um pigmento externo, tá? Mas ela não causa doença na pessoa, a menos que a pessoa tenha alergia àquele pigmento, beleza? Mas a gente vai entender os tipos aí. Vamos citar aqui os tipos de pigmentações, né? As pigmentações patológicas e as pigmentações não patológicas. Vamos conceituar o que é calcificação, e aprender a diferenciá-la de calculose, que são as litíases, né? As litíases salivares, litíase urinária, litíase biliar, litíase pancreática, né? A gente vai aprender o que é isso, né? E aprender a diferenciar também de mineralização. Quando a gente tem a formação do osso, né? Seja a formação do osso a partir do desenvolvimento, né, ontológico do ser humano,
o osso a partir de um molde de cartilagem, né? O osso, né, naturalmente crescendo por conta do crescimento, ou o osso por conta de uma consolidação de fratura, é errôneo falar que aquilo é uma calcificação, tá certo? Porque o processo de calcificação é patológico. Eu estou sendo redundante, mas é para chamar mais essa atenção. O processo de calcificação ele acompanha o processo inflamatório crônico, e a gente vai ver depois. Né? No osso, o que acontece é um processo chamado mineralização, porque é uma deposição organizada de cálcio, né? De cristais de cálcio, ali naquela matriz, naquele novo molde de cartilagem que tá se formando após uma fratura. Tá bom? Então aquele processo bem orquestrado, bem organizado, que envolve a lesão do osso, envolve a remoção dos detritos, envolve a dissolução, a ação da hialuronidase, envolve a reabsorção de cálcio, envolve a degradação da matriz pelo osteoclasto, né? Depois vem os osteoblastos sintetizando a nova matriz de colágeno. Existem células osteoprogenitoras que começam a sintetizar os primeiros osteoblastos, depois os osteócitos, né? Depois ocorre a mineralização, a deposição do cálcio. Então, esse processo aí organizado, tá? Em uma matriz óssea, aquilo ali é uma mineralização, que é diferente de uma deposição aleatória de cálcio. Né? Por quê? Eu estou falando tanto em cálcio, né? Porque o cálcio ele é um cátion, né? Eletropositivo, né? Claro, mas ele tem a capacidade de neutralizar processos inflamatórios crônicos. Por quê? Porque aquela bivalência lá do cálcio, né? Dois íons, dois prótons desemparelhados, são capazes de atrair ou ser atraídos por fosfolipídios, né? Que são fosfolipídios do fosfato, que é eletronegativo, de atrair fosfolipídios livres, que estão por conta ali do processo de lesão celular. Então, uma vez que você tem uma degradação crônica das células, liberando fosfolipídio da membrana, ou fosfolipídio da membrana interna, das membranas externas da célula, aquele cálcio ele tende a neutralizar o processo. Porque em bioquímica, a gente sabe que substâncias que estão ali no corpo de maneira eletronegativa, elas têm a capacidade de atrair prótons. E isso é uma característica de acidez, né? E de remoção de água, enfim. Então isso aumenta, né, a acidez ali em questão. E todo processo inflamatório, ele é naturalmente ácido. Vocês vão entender isso em farmacologia e vão entender também por que um anestésico tópico ele não funciona muito bem em processos inflamatórios, né, em local inflamado. Porque o local inflamado é ácido, o anestésico é básico, e quanto mais anestésico você coloca ali, o anestésico ele não vai ser utilizado onde deveria, ele não vai bloquear canais de cálcio. Ele vai fazer o quê? Neutralizar o processo inflamatório e não vai funcionar como anestésico. Pois bem, o cálcio tem essa mesma função. Quando ele encontra um ambiente inflamatório crônico, de longa duração, né, ele tende a neutralizar os processos inflamatórios ali, neutralizando os fosfolipídios, formando fosfolipatos de cálcio, formando sabão, né? E uma vez que aquela base ali, aquele alicerce está formado, mais íons cálcio vão sendo depositados de maneira aleatória e forma como fosse um grânulo, como fosse um grãozinho. E aquele grãozinho, uma vez que está ali, vai ser difícil de remover porque não existe enzima capaz de fazer a degradação, por exemplo, do cálcio, né? A calçase, né? Não existe essa ainda que se conhece. Né? É só um trocadilho aqui. Pois bem, então isso é um processo patológico, que é diferente também da formação do cálculo, que a gente vai entender por quê. Que é semelhante a um processo de você dissolver sal em açúcar, né? Sal em água, sal e açúcar em água. Beleza? Então, aprender a diferenciar a calcificação, da calculose, da mineralização. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo aqui. A gente vai entender também os tipos de calcificação, né? Existem dois tipos, a calcificação distrófica e a calcificação metastática. E a gente vai entender essas condições em que elas estão associadas. Que mais? Pois bem, o que é que são pigmentações? Né? O que é que isso tem a ver com os sinais e sintomas de uma célula adoecida? Pois bem, a gente sabe que a célula possui, as células de tecidos, garganta coçando,
A gente sabe que as células e tecidos possuem um metabolismo. E o metabolismo da célula, desculpa, envolve muitas vezes a degradação de aminoácidos, né? a incorporação de substâncias que são indicadores de pH, né? Mais um golinho. Aqui, a garganta tá punk. São indicadores de pH e assim por diante. Mas me atendo mais aos aminoácidos. Eu quero dizer que existem alguns aminoácidos que eles, quando são metabolizados, eles são desaminados ou são descarboxilados e sofrem outras reações químicas para produzir pigmentos naturais no corpo. Para que servem esses pigmentos? Servem, por exemplo, para dar cor à pele, mas não somente dar cor à pele. É que aquele pigmento ali, ele tem a capacidade de absorver certos comprimentos de onda, né? Por exemplo, da radiação ultravioleta. E isso serve, de certo modo, como uma proteção para o nosso corpo. Então, a melanina é um tipo de pigmento, né? Existem outros pigmentos, por exemplo, a bilirrubina. A bilirrubina é derivada da hemoglobina. Para que serve a bilirrubina? A bilirrubina, uma vez que a célula é degradada, né? A hemoglobina é degradada da hemácia, aquela bilirrubina, em níveis fisiológicos, tende a funcionar como um agente antioxidante, né, contra radicais livres. Mas em excesso, ela acaba prejudicando o organismo, ela tende a se cristalizar no corpo, nos vasos sanguíneos ou no intestício e principalmente no sistema nervoso central, né? Isso pode provocar um dano, um cristal dentro do cérebro, ali nos vasos sanguíneos, então faz mal. Pois bem, essa questão da pigmentação dos tecidos, a gente pode classificar os pigmentos como endógenos e como exógenos, ou seja, externos. Então, esses pigmentos a gente pode classificar, né, de maneira endógena ou de maneira externa, exógena. Os pigmentos endógenos mais conhecidos, né, mais estudados e têm mais importância médica, digamos assim, são aqueles que são derivados da hemoglobina, né? Por exemplo, vamos só citar alguns aqui, né? A gente tem a bilirrubina, que é o produto final da degradação da hemoglobina. A gente tem um anterior à bilirrubina, que é a hematoidina. A gente tem a hemociderina. A gente tem um pigmento malárico, que indica infecção pelo plasmódio dentro das hemácias. Muitas vezes a gente é incapaz de ver a presença do plasmódio dentro das hemácias, mas a gente consegue ver os produtos do metabolismo dele, porque ele se alimenta de hemoglobina. E aqueles restos metabólicos do plasmódio dentro da hemácia é justamente, né, um pigmento que indica a presença dele. É um indício, né? É uma evidência indireta, né, da presença dele, porque a evidência direta é justamente ver o plasmódio. Tá? Então, é o seguinte, né? O que são esses pigmentos aqui? Então, na outra figurinha eu vou falar em mais detalhes. Mas é que quando a hemácia ela se torna envelhecida, né, um dos sinais que indica a senescência da hemácia é a questão da polimerização ou malconformações da hemoglobina livre dentro do glóbulo vermelho da hemácia. Pois bem, ele tende a se polimerizar, a formar grumos, às vezes a membrana da hemácia começa a se tornar enrugada, e isso é um indicador de que aquela hemácia precisa ser destruída. Pois bem, lá no baço, aquela hemoglobina ela vai ser, né, degradada pelos macrófagos, depois ela vai ser carreada de volta para o fígado, e lá no fígado, né, aquela hemoglobina, aquela bilirrubina, ela vai ser tornada hidrossolúvel, né, para que ela possa ser liberada ou na urina, né, ou, né, pela vesícula biliar. Então, na outra figura eu mostro para vocês, mas o que eu quero me ater aqui é essas letra B e letra C. O que são esses dois pigmentos? São pigmentos que também são derivados da hemoglobina, mas a gente consegue observá-los com facilidade quando a gente sofre uma lesão.
uma pessoa levou uma pancada no braço, na cabeça, ou teve um hematoma em qualquer parte do corpo e depois de uns dias, aquele hematoma, aquela lesão, ela começa a ficar, né, de roxo, né, a partir do roxo, azulado, ela começa a ficar esverdeada, começa a ficar amarelada. Então aquilo é o quê? Aquilo são produtos de degradação da hemoglobina que são transformados por oxidação, além dos macrófagos residentes, em outros pigmentos, né? Por exemplo, um pigmento acastanhado que se forma ali na região de um traumatismo é esse pigmento aqui, chamado hemosiderina. Ele é castanho porque tem ferro, né? Às vezes pigmentos pretos, né? Você vê um corte, uma perfuração, um processo inflamatório, um preto que você encontrar ali ao redor, aquilo indica que houve a presença de sangue, horas ou dias anteriores, que foi oxidado, né? A hemoglobina foi degradada, o ferro sofreu uma oxidação, né? Tipo uma ferrugem mesmo, uma ferrugem no nosso sistema orgânico. E o ferro oxidado no nosso corpo, ele fica preto, literalmente preto, um marrom escuro para preto. Cadáveres, por exemplo, quando são encontrados assim depois de muito tempo, depois que a pessoa morreu, né, o cadáver está preto. Né? Sangue no chão, depois de um certo tempo, ele fica preto. Aquilo é um pigmento derivado da hemoglobina, e aquilo se chama hemosiderina. Tá? Existem outros pigmentos, por exemplo, como a hematoidina, né? São pigmentos também marrons que se formam devido à hemoglobina ser degradada. Pois bem, então, prosseguindo aqui, né, existe outro pigmento no nosso corpo que é a melanina. Né? A melanina é aquele pigmento que dá cor à pele, aos pelos do corpo. Né? E basicamente a cor da nossa pele, a cor dos olhos, né, o pigmento também está na íris, é uma mistura de dois tipos de melanina. É a rodomelanina e a feomelanina. A rodomelanina ela é mais avermelhada e a feomelanina é mais marrom, mais escura. Então, o que diz que uma pessoa vai ter um cabelo, né, uma pele mais marrom, né, mais morena, é uma quantidade maior de feomelanina. E uma pessoa que vai ser mais loira, mais ruiva, é aquela que tem uma quantidade de rodomelanina maior, né, na pele. A melanina, né, ela também está presente ali nos melanócitos, né, ela é liberada por aquelas células especializadas da pele chamadas melanócitos, que tem a função justamente, né, também de eliminar aquele pigmento ali na pele para ser incorporado pelos queratinócitos jovens da pele. E serve também como um aceptor de elétrons, né, justamente para haver uma absorção, né, da radiação, do excesso de radiação ultravioleta que existe no nosso corpo. Né? Então, está aí a melanina. A melanina em excesso também no nosso corpo, né? Por exemplo, eu posso falar em excesso, em alguns tipos de neoplasia da pele, como os melanócitos, né? A neoplasia do melanócito chamada melanoma, a gente tem como marcador dessa neoplasia a presença de melanócitos ou de melanina, né, no sangue, no fígado às vezes também nos pulmões, quando há metástase para esses órgãos, e também metástases para o sistema nervoso central. Uma pessoa que fizer uma biópsia no cérebro e encontrar melanócitos ou pigmento de melanina no sistema nervoso central, é um indício muito forte de que houve uma metástase para esse local, porque o sistema nervoso central não tem melanina disseminada e pigmentação espalhada, a menos que seja em alguns núcleos da base. Né? A gente vai encontrar melanina ali. Tá bom? Então, seguindo aqui adiante, a gente tem um outro pigmento que se chama ácido homogentísico. É um pigmento escurecido, um pigmento preto, que resulta de uma deficiência de um metabolismo de alguns aminoácidos. Né? Por exemplo, aminoácido fenilalanina, outros são metionina. Então, a pessoa que carece geneticamente de algumas enzimas, elas têm dificuldade de fazer uma desaminação adequada daqueles aminoácidos e aquele ácido ele acaba se acumulando no corpo e acaba saindo na urina. Algumas pessoas podem sofrer, né, desse problema, mas se tem um animalzinho que tem a presença desse ácido homogentísico natural no corpo, são os ratinhos, são os roedores. Então aquele cheiro de urina de porquinho da Índia, né, aquele cheiro de urina de rato,
aquele cheiro é o ácido homogentísico. Então, pessoas que porventura nasçam com esse problema congênito, ela vai ter uma urina, né, característica com cheiro de urina de rato. Então, é um marcador, né, da presença desse distúrbio metabólico. E a urina também, né, a urina dessa pessoa é uma urina escura, uma urina enegrecida. Tá? Outro pigmento também que acontece no nosso corpo aqui de maneira fisiológica, que indica a senescência, né, indica o envelhecimento da pessoa, é a lipofucsina, que é um pigmento também derivado da hemoglobina e que se combina com lipídios ali do tecido adiposo e tende a se depositar na pele. São aquelas manchas amarronzadas, manchas às vezes acastanhadas e na forma de pintas que as pessoas mais idosas têm na mão, no rosto, principalmente no nariz, em áreas expostas ao sol, né? Depois de 50, 60, 70 anos de exposição à luz solar, e há naturalmente uma degradação, né? Um envelhecimento dessas estruturas proteicas do corpo, e elas tendem a se depositar. Por que se depositam? Porque ou elas são produzidas em grande quantidade, ou a gente tem uma deficiência de eliminação. A patogênese básica é essa, do acúmulo. Ou produz muito, ou tem deficiência de eliminação. Tá bom? Vamos seguir aqui. A pigmentação exógena ou externa, a mais comum de todas elas é a antracose. O que é que vem a ser, né, o pigmento antracose, a pigmentação conhecida como antracose? É uma pigmentação que é dada pela presença de carbono, carbono grafite, carvão, nos pulmões, né, nos tecidos. Então, é muito comum nas pessoas que moram nas cidades, principalmente metrópoles, cidades muito grandes, e que tem poluição por chaminé, poluição por cano de escape de automóvel. Por quê? Aquela fumaça, aquilo que a gente vê saindo do carro, aquilo é carvão, né? É fuligem, né? Como se fosse a ponta do lápis ali desfeita. Eu acho que todo mundo já viu uma churrasqueira no outro dia, quando ela tá depois que acabou a festa, né? Na segunda-feira ou no domingo, que tem uma poeirinha, um pozinho preto que fica ali próximo, depositado no chão. Aquele pozinho preto, aquilo é fuligem, que é resultado justamente da queima, da combustão incompleta da fonte de energia, né? da fonte combustível. E nos carros a combustão interna, né? Como gasolina, diesel, principalmente o diesel, né? Que ele é pouco, digamos assim, menos energético, que a combustão dele é menos perfeita do que a da gasolina, ele tende a liberar mais carvão. Alguns veículos possuem filtros, mas mesmo assim sai aquele carvão, aquela fumaça azulada que vocês veem, ou preta, aquilo é carvão, Aquilo não é CO2, tá? Porque o gás carbônico, CO2, monóxido de carbono é invisível, a gente não vê. O vapor d'água também que sai da reação é invisível, a gente não vê. O que a gente vê é o pozinho mesmo. Então aquele pó, aquela poeira que se junta com a poeira atmosférica, ela fica ali, dá aquele aspecto acinzentado, aquilo é carbono no ar, né? Carbono. Quando eu falo carbono não é CO2, tá? Então aquilo ali tende a ser inalado pelas nossas vias respiratórias. E uma vez inalada, parte vai ficar presa, retida nos pelos e nos fluidos e nas secreções das vias respiratórias, mas como a partícula é muito pequena, ela vai acabar chegando nos alvéolos e incorporada pelos pneumócitos tipo 1, às vezes tipo 2, né, ali da parede alveolar. E uma vez que ela seja fagocitada pelo macrófago, o macrófago não vai conseguir, né, degradar aquela partícula de carbono. Por quê? Carbono. Carbono ligado com carbono, ligado com carbono. Não tem essa enzima carbonase no macrófago que consiga fazer a degradação de carbono na forma, né, de carvão. Ou então a carvonase, não tem essa. Não tem a grafitase, também não tem essa.
Muito menos a grafenase, não existe essa enzima, até onde se conhece. Né? Então, aquilo que você não consegue eliminar, ou tem dificuldade de eliminar, se acumula. Então, esse arrudeio todo que eu estou falando aqui para vocês é para mostrar que, com o passar do tempo, o pulmão das pessoas que moram nas cidades tende a ser um pouco mais enegrecido do que o pulmão das pessoas que moram nas regiões mais litorâneas, mais para o interior. Porque o pulmão das pessoas que moram bem no interior, com pouca poluição por carbono, né, de cidades, tem um pulmão mais rosa. Agora, já aquelas cidades em que tem muita olaria, que tem fogo em canavial, né, principalmente lá no Nordeste, né, o que a gente tem são pulmões mais escuros. Professor, mas afinal de contas, isso faz mal para a pessoa ou não? Bem, faz mal e não faz. Né? Um pulmão em que a pessoa ele se torne acinzentado só por inalar poluição, né? Poluição atmosférica, né? Poeira atmosférica, só por isso ele não vai desenvolver nenhum problema, até onde se sabe. O que se sabe também é que se a pessoa trabalha justamente com aquilo, com fumaça, com fuligem, e não usa um equipamento de proteção individual adequado, ou faz mau uso desse equipamento de proteção adequado e trabalha décadas com isso, o carbono naturalmente, carvão naturalmente, ele vai formar grúmulos grandes dentro do macrófago e dentro das vias respiratórias. E uma vez que ele forma esses grúmulos grandes, aí sim ele passa a ser um problema, porque aquele grúmulo ele pode causar lesão nas células, principalmente nos macrófagos, né? Ou então na célula onde aquele carvão está ali aderido. Não necessita ser uma absorção completa, mas também, né, não precisa ser também, ele não vai estar dissolvido nos líquidos corporais. Ele vai provocar um dano, literalmente, ele vai arranhar, vai funcionar como uma lixa. E a célula, a membrana, que é muito delicada, acaba se rompendo. E uma vez que ocorre o rompimento da membrana, aí sim inicia o processo inflamatório. E como a presença do carvão ali, ela está crônica, né, por conta dessa inalação crônica, você não consegue eliminar, né, aí inicia-se o processo de calcificação, que a gente vai ver. Né. A gente tem também o endurecimento daquele tecido por conta da presença de colágeno, que o colágeno também faz parte do processo cicatricial, e lentamente o pulmão ele vai se tornando endurecido. Né? Então a gente tem uma doença agora conhecida como pneumoconiose. Tá bom? Mas isso é ao longo do tempo. Ah, professor, então quer dizer que se eu for na rua eu vou ter uma pneumoconiose? Não. Né? Outra situação que eu também não estava, que eu esqueci de mencionar, é a respeito de quem fuma, né? Do cigarro, charuto, cigarro de palha. Essas pessoas também, elas inalam bastante fumaça, então o pulmão dessas pessoas é mais escuro, tá bom? Mas só o fato do pulmão ser escurecido, como eu falei, isso não vai causar doença, não vai ser um problema para ela. Ela só tem um pulmão escuro, tá? Isso é comum. Outra condição aqui que provoca pneumoconiose, né, que é o endurecimento do pulmão, é a silicose. O que é a silicose? É a presença de sílica, de terra, nos pulmões. Como assim, professor? A pessoa vai inalar terra? Vai. Como? Por micropartículas, areia microparticulada. Pessoas que trabalham com terraplanagem, pessoas que trabalham com jateamento de areia, qualquer situação em que ela tenha a exposição de partículas, desde que ela não use filtros de proteção adequados. Tá? Ou não use ou faça mau uso daquele filtro de proteção. Tá? Então, existem partículas grandes que são retidas pelas vias respiratórias superiores, mas tem partículas muito, mas muito pequenas que não são filtradas pelas secreções, pelos movimentos ciliares, e são tão pequenas que elas adquirem um movimento browniano ali e atingem, chega lá no pulmão e consegue atingir os alvéolos pulmonares e as células alveolares. Então, uma vez que a areia está lá particulada, um grãozinho de areia, aquela areia vai provocar também cisalhamento, e a areia de fato é mais danosa para o pulmão do que o carbono, tá? Porque o carbono faz parte, né, da nossa constituição, apesar da gente não conseguir degradar aquele carbono, mas faz parte da constituição. Já o silício não, né? A areia, né, o dióxido de silício, a gente não consegue degradar.
tá? Muito menos, por exemplo, o vanádio, né? O óxido de vanádio, também que é presente ali no barro, na argila, nas terras, né? Que são óxidos. Que mais? Outra pigmentação, aqui agora, exógena, que não chega a ser um problema, mas há pessoas que podem ter, né, a questão da alergia. Não é nem ao pigmento, porque o pigmento é uma molécula muito pequena, é uma molécula inerte, mas é alguma substância carreadora daquele pigmento que a pessoa pode desenvolver alergia, tá certo? Mas como é um corpo estranho ali no nosso organismo, aquele a gente pode classificar como algo patológico, que foi inserido por conta de uma lesão, né? Aí tem aquelas tatuagens que a gente, né, pode pintar a pele, como tatuagem de rena e outros tipos, e aquelas tatuagens aquelas tatuagens que a gente diz que é permanente. Por quê? Porque a inserção do pigmento foi abaixo da membrana basal, né, epitelial ali. E uma vez que ela é inserida ali abaixo da membrana epitelial, né, na derme, ela não tem como ser descamada para cima, né? E o máximo que vai acontecer é um reordenamento daquela pigmentação e a tatuagem ela tende a ficar um pouco mais clara com o passar do tempo. Mas eliminar aquele pigmento sozinho não elimina. O que faz a eliminação de um pigmento na pele é quando ele é depositado na epiderme, como é o caso daquelas tatuagens superficiais que eu acabei de citar. Tá certo? A pele vai naturalmente sendo descamada e as camadas os estratos mais basais vão subindo, empurra o pigmento para cima e depois na camada córnea, você lavando, se enxugando, esfregando com a mão, o pigmento sai. Tá certo? Então, tá aqui, né, aquele metabolismo inicial que eu tinha falado a respeito da hemoglobina. As hemácias senescentes, velhas, são reconhecidas como velhas, né, nas células do baço. Elas são degradadas ali, a hemoglobina é liberada. A parte orgânica da hemoglobina, que são os aminoácidos, são reaproveitados ou para constituir novas proteínas, ou para funcionar como fonte de energia, a partir da gliconeogênese. E o grupamento orgânico aqui, né, que contém o ferro, chamado M, né, ele é aberto, você libera o ferro, e a parte orgânica, que é o anel chamado porfirínico, ele vai ser metabolizado, vai sofrer oxidações, oxidorreduções, e vai se transformar num pigmento ali chamado biliverdina. Depois disso, essa biliverdina vai sofrer novas oxidações, né, e novas reações de redução por uma enzima chamada biliverdina redutase, ainda no baço, ou nos macrófagos do tecido, né, ou no fígado também, e vai haver a liberação agora da bilirrubina. A bilirrubina ela é insolúvel e para que ela possa ser transportada no plasma, ela vai ligada à albumina. Essa bilirrubina se chama bilirrubina, né, indireta ou bilirrubina não conjugada. Apesar dela estar ligada à albumina, essa albumina aqui não é uma conjugação, tá? Não é uma ligação química, tá? Ela é uma ligação de forças eletrostáticas aqui. Ela se chama bilirrubina não conjugada. Então, lá no fígado, ela vai sofrer um transporte ativo para dentro do hepatócito e os hepatócitos agora vão ligar, né, uma molécula de ácido glicurônico, né, naquela hemoglobina. E aquela hemoglobina agora vai passar a se chamar agora bilirrubina conjugada, porque ela foi conjugada covalentemente a duas moléculas de ácido glicurônico. Aí sim, agora ela se tornou solúvel e pode aparecer agora na vesícula biliar e por conta da digestão, aquela vesícula biliar ela vai expulsar os sais biliares para fazer a dissolução das gorduras. Fazer a mesma coisa que o detergente faz, uma substância anfotérica. Ela tem afinidade por gordura e também tem afinidade por água, ou seja, tem afinidade por substâncias apolares e substâncias polares. Então, uma vez que ela solubiliza a gordura, aquele lipídio agora pode ser sofrer ação de enzimas que estão dissolvidas também em água, como é o caso da lipase, que é secretada pelo pâncreas. Tá bom? Então, essa bilirrubina aqui, que participa do processo de digestão, parte dela vai ser oxidada pelas bactérias que estão ali presentes no intestino delgado, no intestino grosso, né?
e vai se transformar em um pigmento chamado estercobilina, que é quem dá a cor às fezes. Parte daquela estercobilina sai na cor das fezes e outra parte da estercobilina é reabsorvida para os vasos sanguíneos. E uma vez que ela é reabsorvida pelos vasos sanguíneos, a estercobilina agora passa a se chamar urobilina, que é aquele pigmento que dá a cor ao plasma, aquele pigmento amarelado. E novamente a urobilina passa de novo pelo fígado e sofre uma nova reação e se chama agora urobilinogênio. Tá bom? Quando a gente estiver falando lá no próximo semestre e lá na vida futura de vocês vão fazer exame de urina e pedir a dosagem de urobilinogênio. Se o urobilinogênio estiver alto na urina, né, ou no sangue, significa que a gente tem uma dificuldade hepática de eliminação daquele urobilinogênio. Tá bom? Então, voltando aqui agora para a patogênese de processos intestinais que utilizam a bilirrubina, né, o marcador pigmento bilirrubina como marcador, o que a gente pode observar é o seguinte: existem casos de pessoas que têm obstrução intestinal, obstrução do trato gastrointestinal. Se ela possui uma obstrução, aquele pigmento que vem aqui amarelo, ele não consegue chegar no duodeno, ele não consegue chegar no intestino. E se ele não chega no intestino, ele não vai dar cor às fezes. E se ele não dá cor às fezes vão sair esbranquiçadas. E aquelas fezes esbranquiçadas são, né, uma característica das pessoas que possuem obstrução. Por exemplo, essa obstrução pode ser por conta de um tumor, pode ser uma obstrução por ascaris, né, uma obstrução por lombriga, né, digamos assim, que é o que acontece em crianças que têm esses vermes, né, esses nematóides. Então, a bilirrubina ela é usada, né, dessa forma aqui também para diagnosticar. Bebês recém-nascidos, né, eles têm uma dificuldade de fazer a conjugação. Eles têm a dificuldade de fazer essa reação química. Muito obrigado pelo cafezinho. Oi, bebê. Dá tchau, papai. Aparece aqui para o papai ver. Aparece aqui para o papai ver. Aparece para o papai ver. Papai. Aqui, esta criaturinha aqui, bebezinho, Liz, ela, né, foi um desses bebezinhos que estava papando aqui, comendo maçãzinho. Ela teve dificuldade de conjugação da bilirrubina, porque é natural nos recém-nascidos. E por quê? Porque o fígado do recém-nascido ainda é um fígado imaturo. Ele não tem todas as enzimas ainda em quantidade, os genes ainda não estão totalmente ativados, né? E a conjugação dessa bilirrubina é difícil. Então, o que é que acontece? Se você não conjuga a bilirrubina, se você tem dificuldade de eliminação, ela vai acumular no corpo. Né? E uma vez que ela se acumula, ela vai acumular inicialmente aqui dentro do hepatócito ou fora do hepatócito, se tiver dificuldade para enzimas para transporte. Né? E o que é que acontece? Se acumula no hepatócito, se acumula antes do hepatócito, se acumula no plasma e também se acumula na linfa, se acumula nos tecidos e aquela pigmentação amarela começa a aparecer visivelmente na pele da criança. Visível nos olhos, né, na esclera, na parte branca, visível na gengiva, visível na parte toda do corpo. E existe até uma escala que mede a questão da icterícia, né, que é aquele aspecto amarelado do bebê, que se chama escala de Kramer, que leva em conta, né, a aparência da face, do tórax e dos braços. Vocês vão estudar isso depois, a escala de Kramer, de icterícia. Pois bem, então a bilirrubina nesses casos, ela passa a ser patológica a partir de um certo ponto. Por quê? Porque circulando no sangue em grande quantidade, ela vai também circular pelos tecidos em grande quantidade e ela tende a se acumular. E assim que ela se acumula, ela passa a formar cristais. Mas, professor, qual a quantidade de bilirrubina aceitável no nosso corpo? Bem, a quantidade aceitável, que a gente considera como normal, o que é normal? É a média da dosagem média da população, mais 2 desvios padrões, né? Mais ou menos 2 desvios padrões, para mais ou para menos. É onde a gente tem algo que a gente chama de faixa de referência. Então, o valor médio de dosagem de bilirrubina no corpo é 1,5 ou 1,2, vai depender, mas vamos supor 1,5.
sendo que 1 a porção não conjugada e 0,5 a porção conjugada, que dá para você separar isso em laboratório. Então, passou de 1,5, você já desconfia. Passou de 15, já é muito grave, né, na pessoa. Professor, e no recém-nascido pode passar de 15? Pode, mas por que passa no recém-nascido? Porque o recém-nascido tem dificuldade de conjugação. E o acúmulo é daquela bilirrubina que a gente chama de bilirrubina não conjugada. Tá? E pessoas adultas, professor, pode acumular bilirrubina? Pode. Como? Não por uma imaturidade do fígado, mas por um excesso de produção de biliverdina, um excesso de destruição das hemácias. Como? Em doenças hemolíticas. Né? Você pode ter malária, por exemplo, que causa hemólise, você pode ter uma doença de incompatibilidade sanguínea, você pode ter, que hoje é pouco provável isso, alguns medicamentos, pode ter alergia, você pode sofrer de processos trombóticos, né? Uma vez que o sangue está passando ali pelo trombo, ele tende a sofrer lesão. E uma vez que a pessoa o sangue ele sofre uma degradação ali, uma lesão, né? Sanguínea, entre aspas. Naquele trombo ele sofre rasgaduras e você tem uma destruição daquelas hemácias. E aquele excesso de M vai se transformar em biliverdina. E o fígado está funcional? Sim, o fígado está funcional, mas tem um limite. E você tem a excreção da bilirrubina, porém, digamos assim, você degrada 2 unidades de bilirrubina, chega a 50. E aí você degrada 2, mas sobra 50. Né? Degrada 2, mas sobra 50 e vai se acumulando, acumulando. Então a pessoa vai lentamente se transformando com aparência ictérica, assim. Isso é um adulto, tá? Professor, mas qual outra condição que a pessoa tem icterícia? Que não seja icterícia hemolítica? Tem outra condição, que é a icterícia hepática. E o que é essa icterícia hepática? É quando a pessoa tem um problema no fígado, um problema inflamatório no fígado. Seja uma hepatite, seja uma cirrose, que é o estado mais avançado, né? Então o fígado agora ele se torna nessa condição patológica aqui, uma hepatite viral por vírus da hepatite A, B, C, D, F, né? F não, né? Hepatite E e G, ou uma hepatite bacteriana, por exemplo, uma hepatite por leptospirose, né? Leptospira icterohemorrágica. Uma hepatite viral por vírus dengue, né? Uma hepatite viral por febre amarela. Né? A febre amarela justamente por isso aqui, porque ela provoca uma hepatite terrível na pessoa. Né? E uma vez que o hepatócito ele é danificado, como é que você vai eliminar agora a bilirrubina para cair na vesícula biliar? Não tem como. Então ocorre um acúmulo plasmático de bilirrubina não conjugada. Né? E essa bilirrubina tende a se acumular nas partes mais visíveis do corpo. Né? Você vê na esclera, né? Pessoas de pele negra, pele morena, pele parda, né? Morena é a questão do cabelo. Pessoas de pele negra, aquele negro bem negrinho mesmo, aquele negro mais melanocítico ou melanótico, digamos assim, ele tem mais dificuldade de você verificar a questão da icterícia na pele dele, porque por ser muito marrom, você tem dificuldade de ver um pigmento amarelo, a menos que seja no olho, né? Você abre o olho e consiga ver. Já as pessoas muito brancas, você tem facilidade para enxergar. Por quê? Porque o branco, né, ele reflete todas as cores, então qualquer amarelo que esteja ali, uma coloração diferente, você já vai evidenciar. Beleza? Então, a bilirrubina, né, se acumulando no corpo, é muito prejudicial porque ela pode provocar, né, acúmulo no sistema nervoso central. Beleza? Né? Outro pigmento aqui, né? É a hematoidina, que ela deriva de quê? Da hemoglobina, juntamente com fosfolipídios, né? Sem a presença de ferro. Surge em locais de pontos hemorrágicos e ocorre concomitantemente com a hemosiderina nessas situações. Sem repercussões, sem maiores repercussões. É aquela pigmentação esverdeada, amarelada, que você observa dias após sofrer uma lesão, né? um hematoma. Beleza? Fica amarelo esverdeado. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Tem, pronto. Está aqui, né? O hematoma, a coleção de sangue. Né? O hematoma é uma coleção localizada de sangue.
Se for somente, né, se não houve derramamento de sangue, mas só ficou roxo, a gente chama isso de sufusão hemorrágica, tá? Ou equimose. Mas suponhamos que aqui tem uma coleção de sangue na pele, tá? Então aquele sangue ali ele vai ser inicialmente degradado, né? Os macrófagos ali vão degradar aquela hemoglobina e vai liberar a biliverdina e que depois vai liberar a hematoidina, que é esse pigmento aqui amarelado. Aí depois de um tempo, esse pigmento aqui ele vai ser, né, reabsorvido, né, e a pessoa volta a ter a coloração da pele normal. Beleza? Então, outro problema, né, agora quando se torna um problema, é quando você tem uma pigmentação, digamos assim, né, sistêmica. Quando você tem agora depósitos anormais, né, em todos os hepatócitos, né, ou nos tecidos. Tá? O que mais? Vejamos aqui. Outra condição é quando você tem acúmulo agora de ferro também nos túbulos renais, porque o excesso ele também acaba sendo eliminado, né, pelos glomérulos renais, né, pela cápsula de Bowman, ele é ultrafiltrado, sai nos túbulos proximais e os túbulos proximais acabam reabsorvendo. Por que não passa nesse aqui, professor? Porque esse aqui é o distal, então ele absorveu todo no proximal e não chegou no distal. Tá certo? Que mais? Outros pigmentos aqui, né? A gente tem o pigmento malárico, que ele indica a presença do plasmódio. Outro aqui é o pigmento esquistossomótico. A gente faz uma biópsia no fígado e encontra ali produtos de degradação da hemoglobina nos hepatócitos. Está aqui, né? A melanina, o pigmento melanina nos melanócitos. Pigmento aqui por ácido homogentísico nas orelhas da pessoa que tem deficiência, né, das enzimas. E o pigmento aqui lipofucsina, que é o que indica envelhecimento. Aqui está um vovozinho, né, e a vovozinha. E mais uma vez reforçando, pessoas de pele mais escura, né, pele parda, pele negra, você tem mais dificuldade de observar isso aqui, tá certo? Apesar, né, da pele negra ser muito mais resistente à radiação solar, mas ela não está livre também do acúmulo. O acúmulo ele vai existir, mas a gente apenas não está vendo. Beleza? O que mais aqui? Outra imagem aqui de uma urina normal e de uma urina que contém, né, ácido homogentísico, que é aquela urina que tem a urina com cheiro, né, de urina de rato. Está aqui a tatuagem, o pigmento depositado abaixo da lâmina basal, que eu tinha falado para vocês, está a camada córnea, está a epiderme aqui e a derme. E a antracose, a gente tem um pulmão aqui preto, por conta de carvão. Né? Aqui não é um pulmão de uma pessoa que mora na cidade grande, tá? Isso aqui é um pulmão patológico. E aqui está as partículas de carvão, né? Grânulos de carvão dentro dos alvéolos. E esses alvéolos aqui eles estão bem espaçados, espessos, né? Por conta justamente da lesão que esses grânulos de carvão causam nos alvéolos. Tá? Aqui, né, um pulmão enegrecido, né, de uma pessoa que morava nas cidades, mas aqui é um pulmão de uma condição especial. Né? A gente tem aqui um pulmão muito inchado, muito edemaciado, por conta de quê? Porque essa pessoa faleceu, né? A pessoa dona desse pulmão aqui, ela faleceu por conta de pneumonia, né? E era uma pneumonia viral. E depois eu vou entrar em outros detalhes com vocês, porque o pulmão está edemaciado, né? Que normalmente ele colaba mais um pouco, ele fica aqui, no caso, edemaciado, ele fica entre aspas, né? Inchado, fecha aspas. Fica pesado porque ele tem muito líquido, porque ele exudou muito líquido para dentro dos alvéolos, ele fica duro, né? Mais gelatinoso, não fica com a aparência de esponja. Em alguns casos possui pus, e pelo fato de estar inchado, né, edemaciado, ele tem dificuldade do retorno venoso ali para o íleo. Né? E o sangue ele se acumula nas veias, né, nos capilares alveolares, e tende a formar microtrombos, como está aqui. Então, isso aqui é um pulmão patológico. Tá? Isso aqui é só um detalhe que eu tenho para falar para vocês, porque o pulmão mesmo, de fato, da pessoa que mora na cidade, ele é um pouco mais arroxeado, assim. Tá bom? Então, passando aqui adiante, está aqui agora um pulmão normal, né? Esse esqueminha aqui, ele ilustra bem, né? Aqui está o pulmão saudável, que foi preparado para estar assim, né? Claro, você nunca vai ver um pulmão desse jeito após a necrópsia. E aqui está um pulmão
de uma pessoa que tinha uma metástase pulmonar, né, no caso para os pulmões. Não dá para dizer que se é uma metástase ou se é tumor primário, né, se é neoplasia primária de pulmão, beleza? Mas o pulmão fica todo degradado desse jeito, as pessoas, está todo comido. Não, ninguém comeu o pulmão e o câncer também não comeu o pulmão. O que aconteceu foi a ação de enzimas hidrolíticas, processos cicatriciais, reabsorção do tecido para transformar em energia, degradação inflamatória, cavitações por enzimas hidrolíticas e assim por diante. Tá bom? É o que acontece. E remodelação do tecido. Pois bem, passando agora para as calcificações, né, a gente vai falar aqui sobre esses dois tipos. O que é que são, né, as calcificações? Como eu falei para vocês, o processo de calcificação ela é uma tentativa de neutralizar cargas elétricas no nosso corpo. Então, quando a calcificação, né, acontece em sítios inflamatórios, ou seja, tentativa de neutralizar cargas elétricas negativas em processos inflamatórios, porque o processo inflamatório é negativo, né? Negativo que eu falo é de carga negativa. Então, a deposição crônica de íons cálcio vai acontecer e formar fosfolipato de cálcio em sítios inflamatórios crônicos. Nesse caso aqui, a gente tem aqui uma calcificação distrófica das válvulas, né, cardíacas, no caso aqui a válvula tricúspide, né, a válvula do lado direito, né, do coração. Então, esses pontos aqui que vocês estão vendo parece pipoca, isso aqui é duro, é realmente muito duro, a cartilagem é molinha. Né? E uma cartilagem que fica agora endurecida por conta dessa pedra, literalmente parece uma pedra, ela tem dificuldade de abrir e de fechar. E a gente vai ter repercussões na circulação. Né? Se a válvula, por exemplo, ela se fecha, ela não se abre muito bem, então a pessoa vai ter insuficiência cardíaca. Se a válvula também não se fecha muito bem, o que é que vai acontecer? Vai ter um retorno, vai ter uma regurgitação de sangue voltando do ventrículo para o átrio. E isso aqui a gente chama de sopro. Em alguns casos a válvula se torna quebradiça. Né? Quebradiça mesmo, parecendo bolacha. Bolacha, eu esqueci o nome agora. Bolacha Maria, não, aquela bolacha 7 capa, bolacha, enfim, vocês vão saber. Ela se torna quebradiça e isso também traz um prejuízo funcional muito grande para a pessoa. O outro tipo de calcificação que acontece agora, né, para tentar neutralizar, né, um pH, se chama calcificação metastática. Por que é que ela tem esse nome aqui, calcificação metastática? Ela não acontece em processos inflamatórios, mas acontece no corpo inteiro, especialmente em sítios onde ocorre, né, o sítio de trânsito de ácido, digamos assim. Ocorre principalmente no estômago, ocorre principalmente nos túbulos renais e ocorre principalmente nos pulmões. Né? Mas por que, professor? Ocorre por conta de um desequilíbrio ácido básico decorrente de insuficiência renal. A gente vai estudar depois que os rins, né, dentre as inúmeras funções que o rim tem, é fazer a excreção de ácido, de H+. A nossa urina ela é essencialmente ácida, tá bom? Pode ser alcalina, mas é por conta da ingestão de alimentos. Então, naturalmente, por ser ácida, é porque a gente excretou ácido, tá? H+. E se a pessoa sofre de insuficiência renal, né, ela tem problema no rim, ela vai ter dificuldade de secretar ácido pelos túbulos renais. E se aqueles ácidos agora deixam de ser secretados, eles vão se acumular no corpo. Né? No caso, o H+ tende a se acumular. O corpo inicialmente vai tentar resolver aquela acidose do tipo metabólica, compensando aquilo com a alcalose do tipo respiratório, né, para neutralizar. Só que é insuficiente. Né? A pessoa vai aumentar a frequência respiratória para tentar eliminar ali o máximo possível de CO2, mas isso vai ser insuficiente. O que vai acontecer é que aquele excesso de ácido ali agora vai se combinar com, né, o cálcio agora, né, e aquelas lipoproteínas que mudaram suas cargas elétricas, né, por conta daquela acidez, elas vão se combinar com o cálcio e você vai ter acúmulo de lipoproteínas e de outras estruturas, né, que são eletronegativas, combinadas com o cálcio nas superfícies respiratórias, excretoras e secretoras de ácido. Como eu falei, estômago, pulmão e túbulos renais, beleza? Então essa calcificação disseminada aqui tende a provocar um endurecimento dos pulmões,
um endurecimento, enrijecimento do estômago e também dos rins para agravar ainda mais a situação. Tá bom? Mas quando eu estiver falando de insuficiência renal aqui, eu vou entrar em mais detalhes com vocês. Então, essa primeira aqui é inflamatória e essa outra aqui não tem a ver com inflamação, tem a ver com insuficiência renal. Beleza? Então tá aqui a calcificação distrófica associada à inflamação crônica e a metastática associada, né, à hipercalcemia mais hiperfosfatemia em razão principalmente de insuficiência renal. Mas também pode ser por conta, né, de distúrbios da glândula paratireoide. Só que é menos frequente, é muito mais frequente você encontrar pessoas que fazem hemodiálise por conta de hipertensão, diabetes, do que pessoas que têm, por exemplo, hiperparatireoidismo ou hipoparatireoidismo. Tá joia? Então, seguindo aqui, né? Agora vem a calculose. Então, a gente já falou sobre calcificação, falamos sobre pigmentação, agora vamos falar de calculose. Né? Falei inicialmente a diferença também de mineralização. Então, o que é que são as pedras? Né? Pedra no rim, pedra na vesícula e pedra, né, na glândula salivar, né, no ducto da glândula salivar. Na verdade, não são pedras, né? São cálculos que a gente fala. Até porque a palavra pedra é uma palavra uma palavra vulgar para o que a gente chama de rocha. Né? E nosso corpo não surge em rochas, surge em cálculos. Né? E o que é que são esses cálculos? A gente vai ver. Então, tá aqui. Deixa eu passar aqui adiante. Bem, tem alguns exemplos aqui, né? Pedra na vesícula, né? O cálculo na vesícula, o cálculo biliar ou colelitise, que é o nome correto. A gente tem aqui o cálculo no ducto da glândula salivar, né? Ou cálculo na glândula salivar, né? Ou cálculo salivar também conhecido. Mas o nome correto dele é cialolitise, né? É a litíase na glândula salivar. A pessoa que tem cialorreia, né? O que? É aumento, né? É corrimento de saliva, a pessoa fica babando, cialorreia. Tá? Então, a cialolitíase é a pedra na baba, a pessoa babando, tá bom? Então, a cialolitíase é o cálculo na glândula salivar. Falar de algumas condições particulares aqui. Então, o que é o cálculo, né? Como é que ele surge? Imagine o seguinte, volte aí para as aulas do ensino médio e lembre daquelas propriedades coligativas que quando você aumentava a temperatura da solução, você acabava por aumentar a capacidade de solubilidade da solução, né? Passou de 100 graus Celsius, você consegue dissolver uma quantidade maior de sal, né? Por exemplo, na panela de pressão, enfim. O que é que acontece? Aumentou a temperatura, aquela solução está saturada, né? E você continua adicionando sal, aumenta mais a temperatura e você continua adicionando sal. Vai chegar um ponto que você não consegue mais adicionar sal, né? E o que é que acontece? Você vai adicionar sal, aquele sal vai precipitar. Mas suponhamos que você ainda não alcançou, ultrapassou, né, a saturação daquela solução. Você está ali mexendo e não vê mais o sal ou o açúcar. O que é que vai acontecer se acontecer o abaixamento da temperatura agora? Sem você fazer nada, abaixou a temperatura, aquele sal agora começa a aparecer como um precipitado no fundo. Por quê? Porque os choques moleculares, o espaçamento das moléculas de água, das moléculas do solvente, ali, ele diminuiu. Então, se ele diminui, agora ele não comporta, não tem mais espaço para caber mais um íon, um outro soluto ali no meio. Então, se o choque molecular agora diminuiu, só cabe um ou dois agora. Aumentou o espaço, então cabe mais líquido ali no meio. Pronto. A formação do cálculo, até onde se sabe, tem um pouco a ver com isso. Normalmente, os líquidos corporais que são excretados, por exemplo, urina, saliva e bile, e outros conteúdos glandulares, por exemplo, eles estão muito próximos da saturação, né? Em sua concentração de produtos que devem ser secretados. Estão muito próximos ali da saturação. E o que é que isso tem a ver no corpo? Então, existem algumas pessoas que ela têm anormalidades anatômicas, têm metabolismos diferentes, metabolismos mais acelerados, metabolismos menos acelerados, em que aquele limite da saturação está um pouco mais próximo da saturação do que outras pessoas, né?
Então, o que é que acontece? Por variações normais da temperatura do corpo, atividade metabólica, digestão, enfim, por conta dessa série de variáveis, aquilo que estava naqueles líquidos corporais daquelas pessoas, eles tendem, naquela pessoa específica, ela tende a perder a solubilidade e tende a se depositar. E uma vez que ele se deposita, né, ele é o que a gente chama de superfície primordial. Uma vez que aquele grãozinho está presente ali, ele vai servir para atrair mais grânulozinhos e vai aumentando. Né? É como aquele fenômenozinho que acontece na ostra. É preciso que haja um grãozinho de areia para provocar um ferimento ali na ostra, e aquele grãozinho de areia vai aumentando de tamanho agora por conta das secreções que a ostra vai produzindo e forma uma pérola. Né? Aqui no nosso corpo é parecido. Então, por isso que nem todo mundo vai formar cristais, né? Nem todo mundo vai formar esses cálculos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, algumas pessoas, né, têm variações anatômicas. Por que tem essas variações anatômicas? Pela constituição genética dela mesmo, em que formam pequenas bolsas, pequenos sacos ali dentro daquelas vesículas, daquelas glândulas, em que o líquido, quase próximo à saturação, ele se acumula. Aumentou a temperatura, diminuiu a ingestão de alguma comida ou outra, mais ácida, menos ácida, a variação normal do pH que a gente tem no corpo, isso faz com que a pessoa, aquele sal ali, ele se deposite. Né? E ele tende agora a aumentar em quantidade, né, e em tamanho. Uma vez que você remove essas pedrinhas aqui, esses litos, né, essas colelitias, essas cialolitias, ele vai acumular novamente. Por quê? Porque é uma característica inerente à pessoa. Né? Aquilo faz parte da natureza dela. Tá? Já tem outras pessoas em que a formação desses cálculos aqui se dá por uma deficiência metabólica. Né? Por exemplo, a pessoa tem deficiência metabólica em eliminar, por exemplo, o aminoácido tirosina, algum metabólico da tirosina ou da fenilalanina. Né, ou da asparagina, enfim, algum aminoácido, e aquele aminoácido tende a formar também cristais, tá certo? Na urina, né, da pessoa, se você, por exemplo, fizer um xixi, né, urinar, colocar num copinho, num coletor e deixar descansando ali, você vai observar que enquanto a urina está quente, a urina da pessoa, enquanto ela estiver quentinha ali, muitas vezes ela está transparente. Mas depois que esfria, ela se torna translúcida. Por quê? Porque houve a precipitação de alguns sais ali. Né? Sais, por exemplo, de ácido úrico, alguns sais de fosfatos e assim por diante. E se você aquece novamente aquela urina, ela fica novamente transparente. Por mais que esteja amarela, mas ela é transparente. Então esses fenômenos vão acontecendo com a pessoa. Né? E isso é natural de pessoa para pessoa. Né, a formação do cálculo. Acontece que o cálculo, ele é um corpo, digamos assim, estranho ali no local, e algum órgão como esse aqui, como é o caso da vesícula biliar, ela sofre contração pela ação, né, dos hormônios da digestão, né, pela presença de lipídio. Uma vez que ela sofre contração, ela vai fazer o quê? Ela vai, né, espremer a sua luz interna contra a pedrinha, e aquela pedrinha pode danificar. E uma vez que danifica, inicia o quê? Um processo inflamatório. E o processo inflamatório agora vai ser o quê? Agudo, e se isso aqui não for resolvido, vai se transformar em processo inflamatório crônico. Tá? Então, até onde a gente sabe, né, por mais que não saiba exatamente o que é que causa câncer, por que é que a gente tem neoplasia, por que é que se causa câncer, né, por que é que se causa neoplasia, a gente tem uma ideia de mais ou menos de algumas coisas que causam, né, que estão relacionadas ao câncer. Uma delas é o processo inflamatório crônico. Então isso aqui ela tende, né, a deixar a pessoa com mais probabilidade de desenvolver neoplasia com o passar do tempo. Tá? Mas como explicar em outras pessoas que não têm? Bem, enfim, acaba sendo um mistério. Tá? Mas isso aqui eu vou deixar para discutir para vocês em um outro momento. Que mais? A gente tem aqui agora a cialolitise. Né? É uma curiosidade também, que é o cálculo, né, que acontece no duto da glândula salivar. Então está aqui, né, um exemplo aqui. Já aconteceu comigo, né, isso aqui, eu estava almoçando e logo depois que eu terminei minha comida, parecia que eu tinha uma laranja aqui embaixo do pescoço, aqui do queixo. Nossa, o que é isso? Aí passou um tempo,
diminuiu. Eu fui mascar um chiclete e daqui a pouco começou a surgir novamente aquele limão aqui embaixo do meu queixo. Mas, nossa, né? Que danado é isso. Então eu fui ao hospital, contei o que aconteceu e que isso aqui surgia somente quando eu estava salivando. Então nada mais era do que um cálculozinho, uma cialolitise, que obstruiu o ducto de saída da glândula e à medida que eu estava estimulando aquela glândula a produzir saliva, ela ia se tornando tumefeita, ou seja, inchada, aumentando de tamanho, pelo acúmulo de saliva dentro dela. Tá? Como é que eu tive a certeza? Eu tive a certeza depois dosando a amilase salivar no sangue, né? A alfa-amilase, que ela também está presente no pâncreas, mas também está na saliva. Então, quando eu vi a amilase salivar aumentada no sangue, então eu tive a certeza que era a glândula salivar obstruída. Beleza? Outro tipo de cálculo aqui, né, é o cálculo que acontece nas vias urinárias, né, ou o que as pessoas chamam de cálculo renal. Mas um nome mais correto, digamos assim, seria o cálculo urinário, porque ele, ou urolitise, porque ele pode estar presente, né, ele vai se formar ali no rim, mas pode provocar problemas, complicações em qualquer parte do sistema urinário excretor. Está aqui ele, né, um rim aberto. Então, como é que ele se forma? Se forma daquela mesma razão, né, a perda de solubilidade de alguns cristais, né, de alguns solutos na solução, no caso aqui a urina, por N motivos. Você pode até dar uma estudada a mais também sobre isso, né, para verificar o que é que causa essa perda de solubilidade e o que é que deixa a pessoa mais propensa. Tá? Mas o de importância clínica é isso aqui, a presença desse cálculo ele pode obstruir distalmente, né, o seu ciclo de origem. E uma vez que ele obstrui, né, a formação de urina aqui vai continuar, vai ser contínua, e a gente vai ter agora um rim demasiado por conta do excesso de urina aqui dentro dele, que ficou preso. Então esse rim cheio de água, visto na ultrassonografia, a gente diz agora que é um rim hidronefrótico, ou seja, tem água dentro do rim, hidronefrose. Isso aqui é um processo patológico muito sério, porque a urina ela é feita para a gente, né, eliminar, porque ela contém metabólitos nitrogenados, contém ácidos, contém creatinina, né, que é degradação do metabolismo muscular, contém sódio, né? Então, se a gente deixa de eliminar essa urina, ela tende, né, aqueles produtos tendem a se acumular no corpo. Por quê? Porque se você tem uma obstrução aqui, o ureter vai estar cheio de urina, vai aumentar a pressão, né, dentro do ureter, que aumenta a pressão aqui na pelve renal, que aumenta a pressão no ducto coletor, que aumenta a pressão dentro do túbulo distal, voltando, né, aumenta a pressão na alça de Henle, aumenta a pressão no túbulo proximal, aumenta a pressão no espaço de Bowman e aumenta a pressão ali entre a cápsula de Bowman, né, a membrana glomerular e os capilares renais. Com isso, né, você tem agora um igualamento da pressão sanguínea, pressão de ultrafiltração, com a pressão externa. Então você não tem filtração glomerular e não tem agora produção de urina. E tudo que era para ser eliminado de maneira, né, pela pressão, pela secreção, acaba não sendo mais eliminado e acaba se acumulando no corpo. Então isso foi também o que levou a óbito um vizinho meu, né, que ele tinha pavor de hospital e ele sofria de cálculo urinário, né, de urolitise. Então, pelo fato de ele não eliminar os sais, não eliminar o ácido, ele passou a desenvolver crises de soluço, né, por conta desses desequilíbrios ácido básico do nosso corpo, descompassou ali a função diafragmática, né? Fora isso, ele começou a ter crises convulsivas, ele desenvolveu... meu Deus, me fugiu a palavra aqui agora. Ele passou a sofrer de arritmia cardíaca, até que ele teve uma parada cardíaca e morreu. Por conta de quê? Da não eliminação do sódio e também, né, da não regulação do potássio. Beleza? Então ele aumentou a quantidade de potássio no sangue, aumentou e diluiu também a quantidade de sódio no sangue, e, né, hipocalemia, né, e hiponatremia, e hipercalemia, que é potássio, né, e hipocalemia, porque o sódio estava dissolvido, diluído na água corporal. Então ele teve um stroke, né?
Ele teve também ele teve um acidente vascular cerebral e também teve um infarto do miocárdio. Beleza? Então era isso, pessoal, as coisas que eu tinha para conversar com vocês a respeito de pigmentação, né, calcificações, de mineralização, que eu já falei para vocês, que é a deposição do cálcio no osso de maneira organizada, e a formação dessas calculoses. Né? A gente tem aqueles cálculos, a gente tem aquelas pigmentações que a gente considera como normal no nosso organismo, né? E existem aquelas pigmentações que elas podem se acumular no corpo, indicando sinais, né, e sintomas de que há processos no túbulo, né, no trato gastrointestinal, né, e também existem aqueles pigmentos que indicam a presença de parasitas ou outros vermes ou outros nematóides no sangue. Então era basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês hoje e a gente se vê aí nas nossas discussões. Qualquer dúvida é só mandar para mim, beleza? Então, até mais.